fazer a correção da tarefa do dia 16/4, tá? Do livro Menino Sem Imaginação, tá certo? Então, a questão 1 falava assim: por que Mil Caras recebe este nome? Porque para ele suportar a realidade insuportável que ele vive, ele se imagina sendo várias pessoas diferentes. Eu não consegui te escutar direito, o áudio tá bem ruim, o seu áudio. Tenta responder de novo para nós, por favor. Para suportar a realidade insuportável que ele vive, ele se imagina sendo várias pessoas diferentes. Ah, tá. No livro fala que ele se transforma em pessoas diferentes. Todo dia ele se apresenta como uma pessoa diferente, certo? E aí o livro diz que é para ele suportar a realidade que ele vive. A gente não sabe, né? No caso, isso aí foi um julgamento, né, de quem estava falando. No caso aqui, é o Tavinho, né, que estava falando, que ele reagiu quando falou do Mil Caras, que o Mil Caras tinha imaginação, era uma pessoa que tinha uma imaginação incrível, e ele falou, ele é uma pessoa que, um pobre coitado, que para superar a realidade insuportável vive se refugiando na pele de outras pessoas. Mas, na verdade, ele todo dia encenava uma pessoa diferente, vivia um personagem diferente, certo? Isso está na página 38, tá certo? Obrigada pela resposta. Vamos para a segunda. O que aconteceu que todas as televisões do Brasil pararam de funcionar? Quem vai responder essa? Uma pessoa abre o microfone e responde para nós. Gabriel. Tinha acontecido uma greve, se não me engano. Não foi por causa da greve. Uma anomalia magnética. Opa, um montão de gente. Uma anomalia magnética. Isso, foi uma anomalia magnética que causou o problema na televisão, na transmissão dos sinais eletromagnéticos em todo o país. Tá na página 44 do livro, tá certo? Bom, vamos a 3. O título do livro chama-se O Menino Sem Imaginação. Pela leitura inicial do livro, é possível perceber por que Tavinho não conseguia imaginar? Justifique. Alguém disse eu. Abre o microfone e fala para nós, por favor. Posso falar? Pode sim. Ele não consegue imaginar, pois a babá, abre parênteses, televisão, fecha parênteses, imaginava por ele. Isso, é isso aí. Porque ele recebia tantas imagens da televisão que ele já tinha prontas essas imagens na mente dele. Então, isso limitava a criatividade dele. Então, com isso, ele não tinha espaço na mente dele para imagens criadas pela própria imaginação dele. Então, por isso, ele não conseguia imaginar. Tanto que ele falava que tudo que ele tinha era reprodução das imagens das televisões, de tudo que ele tinha visto. E ele não conseguia unir uma imagem à outra, a menos que ele tivesse visto na televisão já. Certo? Obrigada, Gabriel. Nada. Segundo o avô de Tavinho, por que os programas de rádio incentivam a imaginação? Alguém disse assim, tia, posso responder a 4? Pode agora. Eu posso. Vamos? Porque no rádio você só escutava, você não vê imaginação. Então, se você sentasse e ficasse ouvindo o rádio, você imaginar o que estaria acontecendo, do que você ouviu o locutor falando, e você imaginar a cena. Isso, exatamente. Porque como o rádio não tem imagem, aquele que ouve o rádio, ele é obrigado, né? Pode-se dizer assim, para entender o que está sendo dito pelo rádio, ele é obrigado a imaginar o que está acontecendo. Muitas pessoas me perguntam, professora, como que eu faço para ler melhor, para entender melhor o que eu leio? A primeira coisa que eu falo, depois de dizer, vai para um lugar tranquilo,
que não seja à noite, que não seja a sua cama, né? Senta no sofá ou do lado de fora da sua casa, se você tem um jardim e tudo, e você tenta imaginar o que você está lendo. Então, se você lê, era uma linda manhã de inverno, por exemplo. Então, você tem que associar, linda manhã, beleza. Inverno, o que é o inverno? E aí você começa a imaginar como seria essa linda manhã de inverno, né? Aí depois vem, Juninho andava pensativo pelo campo, por exemplo. Então, você vai imaginar um menino, quer dizer, Juninho, você imagina que é uma criança, o Juninho passeando pelo campo. E assim você vai imaginando e você vai compreendendo aquilo que você está lendo. A mesma coisa é o rádio. Você ouve e você vai imaginando aquilo que você está ouvindo, certo? Muito obrigada. Essa resposta estava na página 33. Qual a profissão do avô de Tavinho? Quem conseguiu essa? Está na página 35. Tia, eu posso responder? Pode. Eu dei uma olhada no livro e eu acho que é professor, que ele era um professor. Isso. Professor de quê? Aí eu não lembro, mas de letras e filosofia. Filosofia, isso aí. De letras e filosofia. Muito bem. Ótimo. Vamos lá. Essa resposta agora é um pouquinho maior. Vamos lá. Com a ausência das imagens na televisão... Eita, tá tendo uma perseguição policial aqui. Peraí. Vocês estão ouvindo? Ok, vamos lá. Todo dia. Eu moro do lado do quartel da CPE aqui. Vamos lá. Deixa eu permitir alguém entrar aqui e a gente continua. Vamos. Então, com a ausência das imagens na televisão, como a família de Tavinho se portou? Então, vamos começar pelo Tavinho. Quem pode dizer como o Tavinho se comportou? Assim que acabou e não tem televisão e tal, como que ele se comportou? Quem vai falar? Edmilson. Ele ficou triste e estressado ao mesmo tempo. Ele ficou triste e estressado, né? Ele gritava, eu quero ver televisão, né? Chorava e gritava. Bom, outra pessoa responde, como que ficou o pai do Tavinho? Como que reagiu o pai do Tavinho? Depois que acabou o jogo, ele já ficou chateado, porque acabou que ele ficou um tempão na frente do rádio para o jogo não ser tão bom assim. Isso. Então, eu vou falar de novo, porque o áudio está bem, bem ruim. O pai do Tavinho ficou acompanhando o jogo pelo rádio até o final, né? O jogo não foi tão bom, porque a seleção brasileira perdeu o jogo, mas ele acompanhou o jogo até o final. Como que o avô e a irmã de Tavinho se comportaram? Moreto. Professora, desculpa perguntar, mas em que número Moreto, vai, Moreto, não te ouvi. tá indo? Tia, Oi. eu posso falar como o avô ficou? Pode sim. O vô, ele ficou muito feliz, pois sem esse consumista da televisão, ele relembrou o passado, que a família se reunia, ficava ouvindo rádio, jantava tudo junto. Isso mesmo. E a irmã dele, como que ficou? Ela ficou normal, pois ela nunca foi tão apegada pela televisão. Exatamente. Então, o avô ficou feliz, de certa forma, porque ele conseguiu reviver, né, os tempos dele de pessoa mais jovem, em que as pessoas conversavam no jantar, as refeições, elas se reuniam para conversar, ouvia-se rádio, as pessoas imaginavam as telenovelas, os jogos, enfim, a programação, e ficou feliz. E a irmã dele nem ligou, porque ela gosta muito de leitura, ela é muito ligada à leitura, à reflexão, à imaginação,
Então, ela nem se importou, para ela era a mesma coisa, porque ela não era ligada à televisão, assim como o avô do Tavinho. Muito bem, Moreto. O Gabriel queria fazer uma pergunta. Fala, Gabriel. É porque eu tava meio perdido em qual questão que vocês estavam, porque eu não sabia se era 7, vocês já tinham passado para 8. Estou na 6, Gabriel. Ô, tio, Tá. posso falar um negócio rapidinho? Nada. Oi, alguém pediu para falar um negócio. Diga. Eu nunca vi uma família depender tanto de televisão. É Nossa verdade. Senhora. Mas Meu Deus. se a gente pensar bem, hoje em dia, a televisão ela é meio que substituída pelos telefones celulares, né? Então, você vê muitas vezes as pessoas almoçando ou jantando junto, ou lanchando, cada um no celular, um falando com alguma coisa de trabalho, às vezes os mais jovens estão falando nos grupos de alunos, de amigos, e as pessoas conversam muito pouco, né? Então, é porque nessa época em que foi feito esse livro, em que foi escrito esse livro, a televisão era bem mais popular do que hoje. Não tinha Netflix, não tinha esses streamings que hoje tem, né? Então, hoje em dia, se você quer ver televisão, você prefere ir para o celular e assistir um filme que você queira na Netflix, né? Ou jogar alguma coisa online, algum joguinho online. Não, tia, é porque a irmã dele, né, do Tavinho, já que estava sem energia, né, por causa do negócio magnético, eles queriam viajar para outro país só para assistir TV. Verdade. Ele e a Maria, que é a funcionária da casa, né, chegaram a tramar ir por um outro país, para o consulado do outro país, para conseguir ir para o outro país, para poder assistir televisão, enfim. Aí a gente pode falar da mãe dele, porque a mãe do Tavinho teve uma reação meio parecida com a dele. Você consegue falar para nós? Tia, Sim. eu posso falar da mãe dele? Então, acho que a Júlia quer falar. Você já falou um pouquinho? Deixa a Júlia falar. Ô, professora, é que eu também já falei um pouco, mas se a Sofia quiser responder essa, ela pode responder. Então, vocês fiquem à vontade. Então, Sofia pode responder. A mãe de Tavinho ficou super triste porque ela ia perder um capítulo da novela dela. Isso. Oi. Uai, o que aconteceu? O que tá acontecendo que nem o professor? Não, a professora saiu. Ela saiu? Ela só se mutou? Não, ela saiu da chamada. Não, ela mutou. Não, ela mutou, velho. Olha. Não, ela não mutou, não. Ela saiu? Não, ela ainda... Ah, tá. Nossa, que susto. Tô aqui. Ah, tá. Aconteceram uns erros técnicos aqui. Talvez um pequeno... Como é que é? Uma anomalia magnética aí brecou o seu sinal. Vamos lá. Enfim, então a mãe do Tavinho também gostava muito de televisão e ela estava preocupada porque ela ia perder o capítulo da novela. E ela chegou a falar que foi na casa da vizinha, bateu na casa do vizinho, não tinha. Ela chegou a falar que ia para Niterói, para casa de um parente, assistir a novela, que ela não podia perder o capítulo da novela. Alguém disse que o mundo explodiu, mais ou menos isso. Imagina hoje, gente, nós todos confinados aqui, imagina se não houvesse internet. Vamos pensar, o que seria de nós sem a internet? Eu posso falar? Eu ia pro campinho jogar bola. Eu acho que assim, é bem melhor, sabe? Porque sem a Globo, assim, sem esse negócio, eu acho que ia ser bem melhor. Mesmo que a Globo informe o que está acontecendo no Brasil, Eu só tenho jogo online. ela é uma coisa ruim. Bom, Eu vou achar um monte de jogo offline para jogar.
Não, mas aí não teria internet, né? Porque não tem Você como não vai baixar. ter internet pra baixar. Ué, baixa primeiro quando tem internet, depois. Não tem existe internet. A tia bugou. Ah, é. Eu ia pro Mas eu campinho jogar bola. Mas ia ter quarentena, não ia ter como sair pra jogar. O que seria de nós? Ah, mas dá pra brincar com a família. Dá. Ué, velho, eu vou aqui no campinho do lado. Eu vou aqui no campinho do Arena pra jogar O que bola. aconteceu com a tia, mano? De novo. Seria mais difícil. Saiu? Não, Gente, a internet dela que é ruim. É professora de quê, galera? Porque ela volta. Gente, não esquece que tá gravando não, tá? Tá bom. Ah, cara, eu ia no professora campinho de quê? aqui Eu acabei do de lado, jogar bola. É a professora de livros. Andar de bicicleta. Eu acho que se todo mundo mutar o microfone, fica mais fácil da professora voltar. Eu acho que a internet não volta a se mutar. Não volta mesmo não, porque eu já isso. Eu pensando que a aula ia ser lá pelo Telegram, mano. Eu também. Nossa, Podia ser assim, né, pelo Telegram. meu ouvido. Hoje só tem essa aula. Saiu. Ô, Elias, mas era no Telegram. Acho que a professora saiu. Não, ela não saiu, não. A tia saiu. Peraí. Não, Eu ela ia não sair saiu. daqui as coisas. Ela saiu. Deixa eu entrar em contato com ela. A tia Ela saiu. Isso aqui nem no Vitor. Meu Deus. Não, a tia não saiu, não. Eu acho que não. Tem ali um F de fundamental. Ela não saiu, não. Ela mudou. Ela voltou. Ela só se mudou. Ela tá muda. Aí. Ela mudou o microfone. Ela mutou o microfone. Voltou. Aê! Voltei. Aê! Aê, voltei. Vamos lá. Só um instantinho. Agora vamos ficar todo mundo mudinho para a gente passar para a próxima, tá? Então, nós falamos da mãe do Tavinho. Ah, tá. Última coisa que eu queria falar sobre o comportamento da família do Tavinho. Depois do jantar, como que eles ficaram? Porque isso tudo foi quando acabou a televisão, parou, acabou a luz e tal, voltou a luz, não voltou a televisão. Depois do jantar, o Tavinho disse que eles ficaram de uma certa forma. Como foi que eles ficaram? Ô, Tá na professora, desculpa, eu posso falar. Como foi que eles ficaram após o jantar, depois de tentarem conversar sobre política, sobre a anomalia magnética, enfim. Depois o Tavinho fala que eles ficaram de uma certa forma. Quem consegue me dizer? Eu posso te falar? É por causa que eu já falei, mas eu queria muito responder essa. Pode, Gabriel, pode falar. Então, foi péssima, pois a falta da televisão desequilibrou a família. Isso. E aí o Tavinho falou que eles, após o jantar, eles ficaram vagando pelo apartamento como almas penadas. Quer dizer, ficaram sem saber o que fazer, né? Sim, e teve uma parte muito engraçada desse livro que eu achei, que foi quando a mãe dele falou que ela ia rezar uma novena na igreja para que a televisão voltasse. Exatamente. Vê o desespero dessa pessoa, né, que vai rezar para voltar à televisão, né? Então, Ô, tia, Então, Sim. a irmã dele pediu também pra ele usar a imaginação, pra ele usar a imaginação pra lembrar as cenas da TV. Isso. E aí ele não podia, porque ele não, segundo ele não tinha imaginação, né? Então ele ficou com um problema sério, porque ele não conseguia imaginar. Tia, e também fala que quando ele conseguia imaginar umas cenas da TV que ele já viu, ele imaginava só uma parte e depois não conseguia imaginar o resto. Isso, exatamente. Tem alguém apresentando aí? Tá, voltou. Vamos lá. Bom, exatamente. Bom, vamos passar para 7? Sobre o que a família do menino, no caso Tavinho, conversou quando se sentaram à mesa para jantar. É a número 7. Posso falar? Alguém pediu, falou, pode falar, pode falar. Eles falaram sobre futebol, política e o problema das televisões.
Isso. E aí, no final, todo mundo ficou em silêncio, porque o pai queria falar sobre o futebol, mas a mãe falou, não, futebol não. Aí o avô falou que podia falar mal do governo. Vamos falar mal do governo? Aí a mãe falou assim, não, política não. Aí depois a tia dele, do Tavinho, quis falar sobre a questão da falta da televisão. Aí o pai e a irmã disseram que eles estavam cansados desse assunto, porque só se falava disso. E aí, por fim, todo mundo ficou em silêncio. Certinho? Está na página 51. Questão 8. Qual a sensação que Tavinho teve com a ausência da televisão? Ou seja, com a falta da televisão, o Tavinho começou a se sentir de uma determinada forma. Quem consegue me dizer como que ele estava se sentindo? Está nas páginas 52 e 53. Ele começou a ficar perdido, porque ele não conseguia imaginar o que ele via nas televisões. E o que mais? Quem consegue? Ele ficou perdido, Tia, posso falar? Eu também quero, como se ele estivesse solto no espaço. Eu posso falar? Pode. Vamos lá. Ele começou a sentir dor de cabeça, tontura e enjoo. E a Maria, a empregada deles, que trabalhava no apartamento, ficou sabendo. Só que Tavinho falou para ela não contar para ninguém. Mas isso foi mais para frente um pouquinho. Quem consegue me dizer o que aconteceu com ele antes? Eu posso falar? Posso falar? Pode. Ele se sentiu com tristeza e se sentiu solitário, porque ele tinha babá como... Tipo, ele ficava toda hora com a babá e toda hora era só ela. Então, ele se sentia sozinho. Ele se sentia solitário, né? Isso. O livro fala que ele tinha uma sensação esquisita. Ele não sabia muito bem o que ele estava sentindo, né? Como se estivesse solto no espaço, feito os astronautas que ficam boiando dentro das naves. Então, ele estava desorientado, porque quem que norteava o dia do Tavinho? Era a televisão é que dava o norte para ele viver. Então, sem a televisão, ele se sentiu perdido, certo? Aí ele foi sentindo um sono, uma vontade de se encolher debaixo das cobertas e só abrir os olhos quando as televisões voltassem a funcionar. Então, com essa descrição, o que a gente pode imaginar que estava acontecendo com o Tavinho? Ele estava ficando deprimido. Essa sensação que ele não conhecia qual era como se ele estivesse ficando deprimido por causa da falta da televisão. Tá certo? Bom, vamos a 9. O que significa a televisão para o Tavinho? Está na página 53. Quem consegue dizer para mim? Eu posso, tia, tentar responder? Deixa a Isabelle falar. Professora, Oi, cara. Tia, eu quero falar um negócio rapidão, não é nada assim de resposta, não. É que essa aula não era para acontecer no Telegram? Então, Kaique, essa semana nós mudamos para cá, porque todos os professores estão usando e a gente consegue gravar a aula para postar na plataforma, certo? Então, a gente vai usar os dois canais, tá bom? A gente vai usar o Telegram para receber os áudios de vocês, de quem não participou ainda, e as tarefas. Vocês vão mandar para mim lá no meu privado ou no grupo, tá bom? E os áudios de vocês para avaliação, vocês podem mandar também lá no Telegram, tá? Que aí eu ouço e dou o seu pontinho, tá certo? Ô, professor. Só um segundo. Alguém quer falar? Fala, Kaique. não, eu esqueci de mutar aqui. Desculpa aí, quem ia ler. Tá certo. Isabelle, pode dar a resposta. O que significa televisão para o Tavinho? Ele falou para a irmã dele que não é só um eletrodoméstico, né? É só a razão de viver. Isso, muito bem. Ele falou que a televisão era muito mais que um eletrodoméstico. A televisão, para ele, era a razão dele viver. E aí a gente entende por que ele ficou perdido, porque ele não tinha outra razão de viver. A motivação dele era a televisão. Então, com isso, acaba que ele se sentiu perdido, certo? Bom, Tia, eu tenho uma pergunta. Sim, quem está falando comigo, Elisângela? Fala. Que dia vai ser a nossa aula do Telegram?
o nosso debate? Sim. Eu ainda vou entrar em contato com vocês, mas a gente vai corrigindo as... Mudou aqui a tela. A gente vai corrigindo as tarefas por aqui, tá bom? E eu vou conversando com vocês lá pelo Telegram, tá bom? A gente vai conversando. Tá. Quem está no grupo, entra lá, tá? Pede aí o link para mim pelo telefone, que eu mando, e a gente vai conversando por lá e acertando, tá bom? Ô, professora, Alguém, Júlia? Fala. na resposta da 9, além de colocar que era a razão dele viver, eu coloquei também, que eu achei no livro, que ele assistir TV era igual tomar refrigerante. A sede dele não acabava. Ah, Tá sim. certo? Uhum. Tá certo também. Completando a resposta, tá ótimo. Ô, professora, Vamos lá, quem está falando, Gabriel Ferrari. Diga. eu também queria ter falado um negócio que eu não falei na resposta 7, que era no jantar. Eu posso falar? Pode sim. Então, teve uma parte que o Tavinho dava uma garfada e ligava e desligava a TV. E aí teve uma hora que o pai dele bateu na mesa e falou assim, para, moleque, alguma coisa lá. E aí o Tavinho falou assim, mas quando que eu vou saber quando que a televisão vai voltar? Aí o pai dele falou, quando você ouvir os gritos, você vai saber. Exatamente. Ele estava meio que entediado, né? Comendo, comia, ligava a TV, não funcionava. Comia e ligava. E aí depois falou assim, não, você não precisa nem se preocupar, porque quando voltar vai ser igual quando volta a luz na escola. Paga a luz, é todo mundo, ê! Aí volta a luz, todo mundo, ê! Ia ser assim, tipo assim. Certinho. Bom, tem alguém aí conversando sobre não sei o que de solo, não sei o que lá? Videogame não é hora, hein, pessoas? Vocês têm a vida inteira para jogar videogame. Agora é a hora da aula, faz favor, tá? Vamos lá. Na página 38, questão 10. O avô de Tavinho diz haver 2 tipos de imaginação. Explique. Quem consegue falar dos Eu dois? posso falar 10? Pode. Era a criativa e a reprodutiva. Está também entendida como memória visual. Isso, então, no caso, esta, né? Então, é a memória, é a imaginação criativa, que é a que o Tavinho não tinha, que era porque ele não conseguia nem desenhar uma galinha, enfim, né? E a imaginação reprodutiva, que é entendida como memória visual. Então, aquilo que você viu uma vez, ou viu mais de uma vez, e você tem essa memória daquilo que você viu, certo? Então, essa o Tavinho tinha e até demais, né? Então, o Tavinho não tinha a imaginação criativa, mas tinha a imaginação reprodutiva. Certinho? Bom, pessoas, vamos encerrar, então, a nossa correção com a última questão. Eu vou passar mais questões, fazer uma lista com mais algumas questões, tá certo? E aí eu vou pedir para a Vanessa postar para vocês no grupo de pais da turma e no aplicativo também, na plataforma do colégio pela internet, tá certo? E continuem a leitura, tá, do livro. Da última vez parece que eu passei da página 12 do capítulo 12 até o capítulo 15, parece, ou 17. Vão lendo, tá? Cheguem até o final do livro. Não precisa esperar eu mandar mais, não, porque já deu tempo suficiente de vocês chegarem até o fim do livro, tá? O livro é bem fininho, então vão lendo. Ô, tia. E à medida que eu for passando... Oi, fala. Eu já terminei esse livro, já tô começando outro. Tá Tia, certo. quando a gente não começava as aulas da quarentena, minha mãe mandou ler todos os livros. Eu já tô terminando Rápido do Garoto de Ouro. Ótimo, bom demais. Então, tá trabalhando com o Rápido do Garoto de Ouro. Muito bom. Certinho. Então, lembrem-se, leiam o livro até o final do Tavinho. Vou passar mais tarefa, a Vanessa passa para vocês. E a gente conversa durante esse tempo no Telegram. Beleza?
Gente, muito obrigada, foi muito show. Vocês estão super comportados. Meus parabéns para você. E beijos, tá bom? Foi ótima. Beijos. Falou. Beijos. Falou. Tchau, tchau. Telegram. Tia. Oi, alguém falou comigo? Pode A falar. gente tem um livro chamado Romeu e Julieta. Que dia a gente vai ler ele? Seria mais para o fim do ano. Tia, Hã?